Boa noite. Começa agora mais uma série de entrevistas na Central das Eleições. De hoje até sexta-feira, nós vamos receber aqui os assessores de economia dos 5 candidatos à presidência da República mais bem colocados na pesquisa Ibope. Os entrevistados foram escolhidos pelos partidos e a ordem das entrevistas decidida em sorteio realizado na presença dos representantes desses partidos. Nosso objetivo é oferecer a você a oportunidade de conhecer melhor o programa econômico de cada candidato e as soluções que os partidos estão propondo para os problemas da economia brasileira. Nosso primeiro convidado é o economista Guilherme Melo. Ele é representante do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Guilherme Melo é professor doutor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. É também vice-diretor do Centro de Estudos de Conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp. Amanhã, a entrevista é com Mauro Benevides, indicado pelo PDT. Na quarta-feira, Pércio Arida, do PSDB. O sorteio determinou que o assessor de economia do PSL, Paulo Guedes, seja o entrevistado da quinta-feira. Mas o economista ainda não confirmou presença e na sexta-feira a entrevista é com Eduardo Gianetti da Fonseca, indicado pela Rede. Participam comigo dessa série de entrevistas os jornalistas Júlia Duailib e Carlos Alberto Sardenberg, João Borges e Valdo Cruz. Eu vou ser a mediadora e começo fazendo a pergunta. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. A minha pergunta é: quem é o dono da crise? Porque essa crise é muito criticada pelo PT como sendo do atual presidente. Ou quando se pergunta um pouco mais, assim, se insiste, fala, não, isso aí foi a recessão provocada pelo ministro Joaquim Levy, que não era do partido. Mas os dados mostram, eu trouxe alguns dados do IBGE, os dados mostram, quando você olha no 4 trimestres, média móvel trimestral, os dados mostram que a recessão, que durante todo o governo Dilma, veio caindo, desacelerando e entrou no campo negativo no segundo trimestre de 2014. E assim foi. O pior momento foi exatamente o segundo trimestre de 2016, quando a presidente Dilma saiu. E em seguida foi reduzindo o negativo. Então, quem é o dono da crise? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Eu acho que a discussão de qual a origem da crise é uma discussão que é importante para a gente entender quais foram os problemas da economia brasileira nos últimos anos e também apontar soluções para frente. Então, a partir daí, a gente precisa pensar em duas coisas. É verdade que entre 2003 e 2013, pelo menos, durante 10 anos, uma década, o Brasil apresentou taxas de crescimento bastante elevadas para a sua média recente histórica e com uma coisa a mais. Nos governos do presidente Lula, você teve crescimento alto, inflação baixa, melhoria do cenário fiscal e melhoria das condições sociais, das condições de vida da população. A partir de 2013 e 2014, você começa a observar uma desaceleração do processo de crescimento. Essa desaceleração está ligada a alguns fatores, tanto nacionais quanto internacionais, certo? Eu queria que o senhor dissesse se houve erros cometidos no governo que levaram a isso, até exatamente por essa mesma impressão nossa. A gente quer também saber qual é a origem para não repetir o mesmo erro. É evidente que a desaceleração ela decorre tanto de erros na condução da política, mas também de uma deterioração no quadro externo. Alguns erros já foram admitidos, inclusive pela própria presidente Dilma. Por exemplo, a questão das desonerações. Você começou, adiante da desaceleração econômica e do pedido e da pressão dos empresários por recuperar a sua capacidade de investimento e rentabilidade, você começou a dar desonerações. É importante lembrar que o pacote de desonerações que o governo Dilma originalmente mandou para o Congresso era desse tamanho. O Eduardo Cunha, que era então um grande articulador, transformou em um pacote desse tamanho, um pacote enorme. Então, teve também uma deterioração política que aumentou muito a partir da eleição de 2014. Primeiro, pelo próprio cenário eleitoral, que é incerto, é incerteza. Só um dado que é importante frisar é que, apesar de ter alguma queda em alguns trimestres de 2014,
O final, o acumulado do ano é positivo em 2014, o Brasil tem crescimento positivo e não tem 2 trimestres consecutivos de queda na comparação do trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, Mas olha que ali, é o critério de Dois datação. últimos trimestres de 2014, Olha aqui. ali na trajetória... Isso é um acumulado. Isso, 12 meses. Então, É a média móvel trimestral para o mostrar. critério, isso aí é uma discussão técnica, Bom, mas o tudo bem. critério de recessão é o trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. A partir de 2015, não. A partir de 2015, você tem uma deterioração grande. Em parte, Então. porque você faz uma escolha equivocada a respeito de como resolver as questões, como, por exemplo, as desonerações, mas não só isso, a questão dos preços da Petrobras, dos preços da energia, você dá vários choques na economia brasileira, você dá choque fiscal. Mas o erro choque de também, o juros. erro não foi anterior de ter segurado artificialmente esses preços? Sim, digamos assim, essa contenção dos preços que foi feita no primeiro governo Dilma, ela acarretou a necessidade de uma correção no segundo governo Dilma. Então, o problema é que agora- essa correção foi feita de maneira atrapalhada, foi feita tudo de uma vez e, ainda por cima, de maneira sabotada pelo Congresso Nacional, que tinha na sua presidência o Eduardo Cunha, que não aprovava nenhuma das medidas que o governo Mas, mandava. professor, não está transferindo responsabilidade, não. A decisão Não, de contenção de A tarifa... responsabilidade é compartilhada. Agora, é importante a gente ter claro que o governo tinha uma agenda. Eu acredito que a forma que ela foi implementada foi equivocada. Mas é óbvio que o resultado dela poderia ter sido muito melhor se não houvesse uma completa sabotagem Mas, da professor, a oposição contenção do da Eduardo tarifa, a Cunha contenção à da- agenda do governo. Em 2014 já, logo que a Dilma ganha as eleições, já tinha não só o candidato derrotado, como a própria parte da imprensa pedindo impeachment da presidente Dilma. Quer dizer, o clima de governar o Brasil se tornou insuportável. Sardenberg Deixa eu falar uma vai fazer coisa, uma professor. pergunta. Mostrar um outro gráfico ali que mostra mais ou menos o mesmo desenho desse e que é uma coisa muito importante, que é a geração de empregos formais. É Ministério do Trabalho, criação de vagas. Ali nós temos acumulado em 12 meses. Reparem que nós temos aqui, ó, o auge foi 2010 para 2011. Sim, a retomada do crescimento. Criação de 2 milhões de vagas, né? Sim. E ali, desde 2011, cai sem parar. Quer dizer, então, não é que a crise aconteceu em 2014 e 2015, ela vem vindo, olha, desacelerando, até que na passagem de 2014 para 2015, vira negativo e começa a cair e recupera. Aí começa a ficar cada vez menos pior e aí recupera. Então, Sardenberg, vem lá de trás. Vamos só explicar uma coisa para o telespectador que é importante. Em primeiro lugar, esse pico de 2011 vem logo depois dessa queda da crise De internacional. 2008. Exatamente. 2009. Tem a crise de 2009, a crise financeira internacional atinge todos os países do mundo, atinge menos o Brasil, e nós somos os primeiros a sair e saímos muito rapidamente graças às políticas de reversão e de incentivo do mas presidente então, e aí, Lula. O por que presidente que Lula é cai responsável. direto? Agora, veja que até 2014 você tem saldo positivo de criação de Sim, emprego. claro. Cada vez menor. Mesmo. Claro, mas de 2 milhões para zero. Sim, mas mesmo em um cenário de baixíssimo desemprego. Você chegou a taxas recordes de baixo desemprego E que no foi final do governo aumentando o Dilma. desemprego. Ou seja, o que eu estou colocando é o seguinte, você criava empregos, tinha um saldo positivo de criação de emprego em um mercado de trabalho cada vez mais, digamos assim, próximo do pleno emprego, certo? A partir de 2015 e 2016, em particular no governo Temer, isso é uma evidência clara. O que você tem? Você tem uma grande taxa de desemprego, um crescimento muito grande das pessoas que deixam de procurar emprego, da subutilização. Hoje, a subutilização da força de trabalho sabemos disso. está acima de 27 milhões Mas de olha ali a pessoas. linha. Melhorou Portanto, depois. Aí alguém vai falar, mas teve recuperação, quer dizer, você saiu do muito negativo para o pouco negativo para o quase zero. Sim, mas diante de um mercado de trabalho com 13%, 12% de desempregados. No outro ponto, você tinha 4%, 5%, 6% de desempregados. Mas essa geração recessão, positiva professor, de foi emprego. contratada antes, né? É uma recessão contratada antes, tem um efeito depois. A gente sabe que a economia, as coisas se refletem a posteriori, E não é quando- naquele ponto Mas imediato. é curioso, esse argumento é recorrente
falo, bom, então a coisa veio antes. Aí qual é o antes? Porque, por exemplo, tem gente que fala que o grande sucesso e evidente sucesso do governo Lula, tanto no crescimento quanto na distribuição de renda, vem de coisas que foram feitas em 1994. Então, quando interessa, a defasagem é de 10, 15 anos. Quando não interessa, a defasagem é de 6 meses. Mas, professor, tem uma questão central que eu queria falar, que é o déficit fiscal hoje. Para o ano que vem está projetado um déficit primário de 139 bilhões. A gente sabe que crescimento econômico não vem do dia para a noite, né? Isso posto, o que o PT vai fazer com as contas públicas a partir de 2019? Aumentar imposto ou cortar gastos? E quais gastos cortaria? Essa é uma pergunta importante, eu acho que para todos os telespectadores, que é a questão fiscal. E eu me sinto muito confortável em estar representando a candidatura do presidente Lula aqui e do Fernando Haddad, porque são duas pessoas que têm um absoluto compromisso na sua história com a questão da responsabilidade fiscal. O presidente Lula, não nos esqueçamos, foi o presidente que mais produziu superávit primário, que mais reduziu a dívida líquida e a dívida bruta. E você achava que estava certo isso? Claro que estava correto. Não a só, política Palocci... Não só... Política Palocci-Meirelles? A política do presidente Lula foi uma política de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Essa é uma diferença muito importante de outras abordagens, que é o seguinte, tentar encontrar um equilíbrio fiscal que nunca é alcançado, que é isso que a gente vê no governo Temer o tempo todo, você sempre, sob o discurso da austeridade fiscal, você corta gasto, corta investimento, você reduz os investimentos do Estado, a atuação do Estado, e isso deteriora ainda mais a situação fiscal. Então, se tem alguém que tem condições de discutir responsabilidade fiscal nesse país, é o presidente Lula. E, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Fernando Haddad pegou a cidade em uma situação muito complicada e entregou com um grau de investimento. Então, ambos têm condições. Professor, agora, sobre só as para medidas, entender, quais gastos que seriam cortados? Vocês acham que não precisa cortar gastos medidas, nesse momento? Nós acreditamos que, em primeiro lugar, uma condição fundamental para o ajuste fiscal ser perene, ser duradouro, é a retomada do crescimento econômico. Não adianta a gente ficar só falando imediatamente em cortar gastos, ou você vai cortar o gasto, se não tiver crescimento econômico, a arrecadação não vai crescer e você não vai resolver o problema. Mas, para chegar lá, você precisa, primeiro, de um programa, um novo projeto de desenvolvimento nacional, que a gente pode discutir ao longo do programa, que vai promover esse desenvolvimento econômico, e medidas que vão reduzindo e melhorando a situação fiscal paulatinamente. Qual é a diferença? Você tem uma abordagem hoje, que é uma abordagem muito radical, é uma abordagem que já foi tentada e deu errado, que é o seguinte, vamos resolver o problema fiscal em 1 ano, vamos resolver o problema fiscal em 2 anos. Essa questão é impossível, dada a realidade brasileira, porque exigiria que você ou aumentasse muito a carga tributária ou cortasse muito os... Vocês estão imaginando quanto tempo? Tem uma questão aí que é importante, eu gostaria de colocar. O senhor está dizendo que o atual governo tentou resolver o ajuste fiscal em 1 ano. Aliás, quando você faz o corte a partir do Joaquim Levy no governo Dilma. Nós estamos, desde 2015, em déficit fiscal permanente e ainda estamos muito distante de chegar a zerar esse déficit. Onde está essa política de zerar o déficit em 1 ano? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, mesmo no governo Lula, no melhor momento do crescimento, os gastos explodiram. Aí esgotaram-se os instrumentos, os instrumentos de manejar a economia, de preservar esse crescimento e o crescimento desaba. Essa é a verdade. Se você olhar o crescimento real de gastos, inclusive o crescimento real dos gastos no governo Dilma é menor que o crescimento real dos gastos no governo Lula. O que é importante enfatizar aqui é o seguinte, quando o Estado hoje está no menor nível de investimento da sua história desde o início da série histórica em 1946. Acabou o dinheiro. Porque está no maior nível de despesas obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias e discricionárias estão no maior nível. Então, PIB, quanto mais aumenta... O que é importante a gente ter claro aqui é o seguinte, não é uma defesa dos gastos. Claro que você vai ter que rever, em particular, gastos públicos que concentram renda. Por exemplo? Por exemplo, você tem uma série de privilégios dentro do Estado brasileiro que se mantém. Por exemplo? Certo? Bom, vamos pegar um poder como o Poder Judiciário, que é um dos poderes judiciários mais caros do mundo, né? Então, você vai ter que focar em uma série de privilégios, certo? E tentar encontrar mecanismos de reduzir os gastos. Isso é evidente. Mas isso não pode ser feito às custas do investimento público e você tem que fazer uma combinação. Nossos cálculos são o seguinte.
nós temos uma proposta de reforma tributária que eu acho que a gente deve abordar aqui, porque é uma proposta inovadora, é uma proposta bastante ousada, certo? De mudar a estrutura tributária brasileira, que vai nos garantir uma transição ao longo do tempo que, junto com a racionalização de alguns gastos e com a mudança na estrutura tributária, você tem um ganho de espaço fiscal de 3 a 4% do PIB, que vai resolver o nosso problema, por um lado, fiscal, e por outro lado, vai melhorar a distribuição de renda e simplificar a estrutura de tributos. Ou seja, professor, você tem um plano de médio prazo para recuperar. Antes que o senhor entrasse no detalhamento da reforma tributária, eu queria duas coisas. Primeiro, que o senhor explicasse quais privilégios pretende se cortar do judiciário, e eu acho que a Júlia quer continuar detalhando essa questão do déficit público. Eu falei do judiciário, é evidente, tem uma série, existem outros privilégios dentro do Estado brasileiro. Só o judiciário Claro que não resolve, eu não estou falando que resolve, eu dei um exemplo. Existem outros privilégios dentro do Estado brasileiro, é evidente que você tem que trabalhar para reduzir gastos tributários, por exemplo, desonerações. É óbvio que existem desonerações que são importantes, né? E que... É bom, por exemplo, o Simples é uma política importante dentro da nossa realidade tributária. Talvez ela tenha que ser repensada em algumas do seu formato. Zona Franca de Manaus? Eu acho que é importante, é um instrumento importante de desenvolvimento regional. Essa coisa do Simples é importante. Quando você fala de reformular, é o seguinte, a crítica é que o Simples, que é uma boa política, cresceu demais, abrigou uma quantidade muito maior de empresas por ter ampliado o seu limite de faturamento. Chegou num ponto em que uma empresa na Inglaterra, por exemplo, que tem um parecido com o Simples, é $150 mil de faturamento e nós temos 1 milhão e por aí vai. Quer dizer, vocês pretendem reduzir o valor. Mas, Miriam, isso ocorre porque a nossa estrutura tributária é caótica. Mas então vocês não pretendem mexer no Simples? Nós pretendemos fazer uma reforma tributária que simplifique a estrutura tributária e, dessa forma, simplificando a estrutura tributária, você não precise jogar tantas empresas para dentro do Simples e você pode equalizar o campo de competição entre as empresas. O que eu estou colocando é o seguinte, para você retomar o desenvolvimento, não adianta você fazer aos pedaços, não adianta você acreditar que você, cortando investimento público, cortando um gasto público aqui e ali, você tem que fazer uma série de reformas, e nós temos uma série de reformas ousadas, que foram pensadas por muitas cabeças, especialistas que trabalharam sobre o sistema, a reforma tributária, a reforma bancária, né, para promover o crescimento e, com a retomada do crescimento e a racionalização fiscal, você vai ganhar um espaço que... A Júlia ainda está fazendo assim com a mão, ela está querendo continuar a pergunta da corte de gastos. E essa questão do crescimento, muitos economistas divergem qual o impacto que ele tem ali no déficit fiscal, né? Tem gente que acha que um crescimento poderia ter um impacto de 1 a 2 pontos percentuais, o resto teria que ser feito com corte. Então, vocês estão projetando um crescimento de quanto já em 2019 para lidar com esse déficit que vai estar lá, assim que vocês assumirem? A pergunta sobre 2019 é uma pergunta pontual. Você está falando assim, em 2019. Sim. O que eu estou colocando é o seguinte, a sanidade fiscal vai ser conquistada e a garantia que vai ser conquistada é o próprio presidente Lula, é o próprio Fernando Haddad que tem esse compromisso, vai ser conquistada ao longo do mandato, o que importa exatamente é a sinalização do que vai acontecer com a dívida, do que vai acontecer com o déficit. Claro, se você quiser resolver em 2019, você vai quebrar a cara, entendeu? Porque você vai ter que cortar muito gasto, aumentar muito imposto. E isso o país não vai suportar. Então, o que você vai precisar fazer é uma transição. O segredo está nesse mecanismo de transição. Como você vai transitar de um cenário de baixo crescimento, alto desemprego, volta da fome, da miséria e crise fiscal, porque uma coisa não está dissociada da outra. A crise fiscal existe porque você está no meio de uma crise econômica. Até 2013 não havia crise fiscal, ao contrário. Você tinha as finanças públicas muito saneadas, melhorando bastante. Foi diminuindo tempo a tempo. Você havia falado há pouco que o Lula fez um superávit. A Dilma fez déficit, foi deixando um déficit. Primeiro ano da Dilma, a Dilma fez um enorme superávit primário. E depois foi fazendo. O segundo ano também fez superávit primário e até 2013 fez um superávit primário acima da média internacional. Foi cadente. Ela pegou com 150 bilhões de superávit, entregou com 150 bilhões de déficit. Mira, é evidente, 300 bilhões de deterioração em 4 anos. Um dos grandes motivos que foi cadente, tem 2 grandes motivos. Um dos grandes motivos é a desaceleração econômica.
a estratégia de tentar incentivar a indústria através de desonerações, etc., não deu foi certo. só desoneração. Isso é admitido. Todos os programas de transferência de renda para os grandes grupos, tanto no BNDES quanto as renúncias fiscais, elas subiram fortemente durante os governos do PT. Esse é o outro lado da história. Quer dizer, você teve uma redução do crescimento e um aumento das desonerações. Isso foi deteriorando. Professor. A questão é a seguinte, para você reverter isso, você não pode dar um cavalo de pau numa economia do tamanho da economia brasileira. Mas, professor, eu queria colocar uma coisa para o senhor aqui. O senhor está dizendo o seguinte, que até 2014, 2013 teve superávit. Se a gente recorrer aos jornais da época, final de 2012, o assunto principal na economia é o que chamou-se na época de as manobras fiscais, já aparecendo artifícios para esconder a realidade da situação das finanças públicas no Brasil. Isso foi o princípio da geração de uma desconfiança que, associada a outras decisões, derrubou o crescimento e derrubou o emprego. Então é o seguinte, a deterioração, a perda de consistência e de credibilidade da política fiscal, ela surgiu primeiro e ela foi uma das causas da desaceleração do crescimento. E o senhor disse, não, foi a desaceleração do crescimento que provocou a crise fiscal. É o contrário. Mas eu queria colocar uma questão do presente para o senhor. A questão da reforma da Previdência. Há mais de 20 anos se discute isso. A gente volta do governo Fernando Henrique, ele travou esse debate, aprovou algumas coisas, não conseguiu aprovar outras. O ex-presidente Lula aprovou algumas coisas, não aprovou outras. A presidente Dilma conseguiu aprovar alguma coisa, que foi a regulamentação da aposentadoria dos servidores públicos, e o presidente Temer tentou fazer a reforma da Previdência, não aprovou nada. E o que a gente olha nesse tempo todo, 25 anos praticamente, o déficit da Previdência está atingindo o infinito. Vai chegar aí a 150 bilhões, 180 bilhões. Qual é a sua proposta, qual é o seu diagnóstico desta questão? A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que no Brasil, recentemente, tem se vendido a ideia de que a Previdência é o grande problema do Brasil. A Previdência, não estou falando que ela não tem problemas, estou falando que ela é uma peça importante da economia brasileira. No período do presidente Lula, ela foi fundamental na distribuição de renda. O aumento do salário mínimo teve um impacto enorme sobre a distribuição de renda, e todos os estudos mostram isso, exatamente por causa da Previdência Social. Não só isso, mesmo durante a crise, ela tem uma função fundamental. Se você não tivesse Previdência Social durante a crise, a miséria seria muito maior do que é hoje. E ela voltou, mesmo com a Previdência, mas ela seria muito maior do que é hoje. Então, a Previdência, é importante você preservar ela. A extinção da Previdência, né? Evidentemente. A gente quer que ela fique sustentável. Exato. A Então, Previdência, qual é o problema é que no programa foco econômico do PT, só para concluir, o programa econômico do PT nem fala desse assunto. É como se o assunto fala muito pouco e não tem uma proposta de reforma. Fala-se desse assunto. Primeiro, como vocês mesmos ressaltaram, o presidente Lula e a presidenta Dilma já promoveram mudanças na Previdência Social. Quais foram as mudanças? Foram no sentido de buscar uma certa igualdade de condições entre as pessoas que se aposentam. Eu posso falar com conhecimento de causa. Sou professor universitário, entrei com um concurso pós-2013 e minha aposentadoria, quando eu vier me aposentar, vai ser o teto do INSS, certo? A questão é a seguinte... Qual é a proposta da reforma da Previdência? A reforma da Previdência, você tem que olhar pelo lado de qual é o principal problema hoje, onde está concentrado o principal problema da Previdência hoje. Onde? Basicamente, em alguns regimes próprios, certo? Que realmente são muito desequilibrados. Então, qual o problema da proposta do governo Temer? Só deixa eu explicar qual o problema da proposta do governo Temer. Ele misturou assistência social, previdência social, regime geral e regimes próprios. Isso nunca vai passar no Brasil. Nós não podemos fazer uma reforma da Previdência que exclua, por exemplo, o trabalhador rural, por exemplo, os trabalhadores mais pobres que não têm condições de contribuir 25, 30 anos. Mas quem vai Nós precisamos fazer uma reforma da professor? Previdência que ataque onde está a maior parte do déficit da Previdência, a maior parte dos desequilíbrios, e apoiar os governadores e prefeitos que solicitaram e solicitam de nós uma solução para os problemas. Então, o foco é em combater privilégios na Previdência, porque existem ainda hoje privilégios na Previdência. Mas setores veja, privilegiados. Professor, Claro. mesmo que você combata privilégios, assim, por exemplo, a aposentadoria rural, tem um déficit enorme. Mesmo combatendo os privilégios, você não cobre o déficit, o senhor sabe disso, da aposentadoria do trabalhador rural.
como financiar isso? A aposentadoria do trabalhador rural foi uma decisão do país, em 1988, na sua Constituição Cidadã, de dar um amparo ao trabalhador Sim, mas rural. continua custando dinheiro. Como é que Portanto, financia? Mas aí a gente tem que olhar e falar assim, isso, curiosamente, esse problema da Previdência que aparece hoje de maneira escancarada, quando você estava lá em 2010, 2011, 2012, não aparecia dessa forma. Por quê? Porque você tinha uma condição de emprego muito mais generalizada. Se você tem mais trabalhadores contribuindo, você tem menos déficit na Previdência. A Previdência Urbana, por exemplo, era superavitária até pouco tempo atrás. Professor, todos os cálculos para o futuro mostram que a questão demográfica brasileira, essa conta não fecha. É evidente. Mesmo que a gente tenha um aumento do emprego, essa conta no futuro não fecha. É evidente. E você está acabando com o bônus demográfico também, né? Tem gente que acha que esse ano já não tem mais bônus. Por exemplo, Eu queria que o sabesse bônus demográfico ainda dura alguns anos. O problema não é exatamente esse. O problema é o seguinte, de fato, a nossa população está envelhecendo, o que é uma boa notícia. Isso. É uma boa notícia, certo? Para o Brasil, quer dizer que nós estamos melhorando a condição de vida das pessoas e as pessoas estão vivendo mais. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, o Brasil, hoje, é incapaz, não vai ser possível aprovar uma reforma da Previdência que tente abarcar todos os regimes previdenciários. O regime Então, geral, vamos o regime explicar como próprio é que e vai assistência ser social. a proposta. Você tem que se focar onde está o grande problema. Onde está o grande problema? Fiscal, mas não só fiscal. O grande problema distributivo. Essa é a questão. A Previdência tem que ser um instrumento também de garantia de cidadania, Aonde é, então? a distribuição de renda. Você podia apontar Não concretamente é onde todos está? os serviços dos servidores públicos que entraram antes de 2003. Basicamente, os regimes próprios. Você tem que Regime criar uma próprio é do condição... servidor. Exatamente. Quer dizer, Criar aí que vai mexer. Você tem que criar uma condição de equalizar o máximo possível as condições de aposentadoria de servidores públicos, de trabalhadores privados, ou seja, que haja uma regra que seja mais ou menos igual para todos os trabalhadores. Agora, se você quiser criar uma regra em que você vai prejudicar os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores mais simples ou os trabalhadores rurais, que são trabalhadores em geral intermitentes, isso não só não vai ser aprovado, não tem apoio nem na população, nem no Congresso Nacional, como a gente já viu com o Temer, como tem um impacto social que é criminoso no caso brasileiro. A gente não pode permitir. O senhor é a favor da idade mínima? O Idade senhor é a mínima. favor da idade mínima? A favor da idade mínima. Hoje o Brasil já tem idade mínima. Hoje a idade mínima para homens é 65 anos, para mulheres é 60 anos. O que acontece? A grande maioria das Não pessoas tem isso. aposentam, a grande maioria dos aposentados se aposentam na idade mínima, certo? Exatamente, porque são E você tem uma os segunda mais... regra. Os mais pobres se aposentam pela idade mínima. que é a Os grande mais maioria. ricos se É aposentam muito mais... aposentadoria por idade. Calma. No IN... Você tem uma segunda regra que foi criada, que é a regra 85-95, que é uma regra de transição que vai crescendo ano a ano, exatamente pensando no envelhecimento da população. Então, você tem instrumentos para lidar com a questão do envelhecimento populacional. O que a gente tem que focar, na minha opinião, nesse momento, são duas coisas. Uma, a retomada da geração de empregos, e isso é fundamental. Espero que dê tempo da gente entrar nos temas que mostram como a gente vai fazer isso. E, por outro lado, é a questão dos privilégios, que consomem boa parte do nosso estoque fiscal para a Previdência. Se você conseguir mexer nessas duas coisas, te garanto, você vai voltar à situação que nós tínhamos quando o presidente Lula era presidente, que é uma situação tranquila fiscal do ponto de vista previdenciário e com aumento, digamos assim, da cobertura previdenciária por causa do papel do salário mínimo. O senhor não deu a resposta ainda de como vai cobrir esse rombo. O rombo da Previdência? Previdência. Gerando emprego e revendo privilégios. Essa é a resposta. Essa Professor, é a nossa... o senhor queria falar um pouquinho sobre reforma trabalhista. O PT é crítico à reforma proposta pelo presidente Temer. O senhor já disse em entrevistas que é favorável, porém, a mudanças na legislação. Eu queria saber quais mudanças que o senhor defende, se o senhor a favor, eu digo, o PT, né, a volta do imposto sindical. Veja, essa questão do imposto sindical é curiosa, porque muita gente fica colocando assim, os sindicatos querem um imposto sindical. A CUT, por exemplo, já teve posições públicas contra o imposto sindical obrigatório. O problema do imposto sindical é o seguinte, você tem dois modelos. Um é, os trabalhadores contribuem para o sindicato obrigatoriamente e se o sindicato negociar alguma coisa, todos os trabalhadores ganham.
Outro é, os trabalhadores contribuem voluntariamente, mas se o sindicato negociar alguma coisa, só os sindicalizados ganham. O Brasil criou um modelo híbrido que é uma maluquice, que incentiva o que a gente chama de caronista, o chamado free rider na teoria econômica. Que é o seguinte, é o cara que as pessoas não precisam contribuir, mas se beneficiam dos acordos. O que nós propomos é o seguinte, essa reforma trabalhista é criminosa. É criminosa não só porque ela enfraquece os sindicatos que são fundamentais, deixando os sindicatos basicamente sem nenhum instrumento, né? Querendo transformar os sindicatos em uma espécie de clube de campo, essa é a verdade, né? Mas também porque ela enfraquece a justiça do trabalho. Por exemplo, um trabalhador pobre, ele não consegue entrar na justiça do trabalho agora porque ele tem medo que se ele perder, ele vai ter que pagar os gastos judiciais. E isso ele não tem condições. Então, você criou uma série de amarras, a precarização, a criação de contratos basicamente muito precários, certo? Que vai atingir inclusive a Previdência. Já tem vários estudos, eu mesmo fiz um impacto da pejotização e da terceirização na Previdência. É violento esse impacto. Então, o que a gente tem que fazer é sentar com os trabalhadores, sentar com os empresários e negociar um novo Estatuto do Trabalho. O senhor é contra Essa reforma trabalhista que começou desse tamanho no Congresso, como sempre acabou desse tamanho no Congresso, certo? Com uma porção de barbaridades. Professor, o senhor é contra o negociado prevalecer sobre o legislado? Eu acho que a justiça do trabalho tem uma função central numa economia, principalmente como a brasileira, que você tem um desequilíbrio enorme de poder entre o trabalhador e o patrão. Mas a CUT defende isso. Não. O negociado prevaleça sobre o legislado. Veja, a questão que eu estou colocando... É a CUT do PT. A questão que eu estou colocando... Não, a CUT não é do PT. Ligado ao PT. Ligado ao PT. A CUT é uma central sindical, certo? Uma dentre outras, mas uma muito importante. Mas o senhor defende ou não? Certamente muito importante. O que eu estou colocando é o seguinte, a justiça do trabalho, ela não pode simplesmente ser colocada de lado. Quer dizer, as pessoas têm que ter acesso à justiça do trabalho e a possibilidade de defender os seus direitos na justiça do trabalho. Se essa justiça do trabalho for inacessível para o trabalhador pobre, ela basicamente fica imprestável e o trabalhador fica completamente desamparado. Então, a questão não é tanto o legislado sobre o negociado, apesar que eu acho que a legislação tem uma importância fundamental na regulação, mas é do próprio acesso, que eu estou colocando uma coisa mais grave, certo? É que você está tirando o acesso do trabalhador pobre à justiça do trabalho. Portanto, você está desamparando. Você está fazendo o seguinte, você está fazendo um governo para Faria Lima e não um governo para 210 milhões de pessoas. A gente tem que decidir como a gente vai governar esse país. Professor, a reforma trabalhista do governo Temer não é o que está em questão, mas a reforma que vocês pretendem fazer. Porque o PT ficou no poder durante 13 anos. Nesse período, algumas coisas melhoraram, claro, no mercado de trabalho. Houve uma redução da informalidade, mas não houve desaparecimento. Pelo contrário, ainda ficou um grupo enorme de brasileiros. Como fazer para que isso, tudo que o senhor está falando, justiça do trabalho, o amparo da legislação, valha para todos os trabalhadores brasileiros, não haja duas classes de trabalhadores. É um velho problema brasileiro, mas que o PT não conseguiu resolver. Não, e agora... Pode ter conseguido resolver 100%, Miriam, mas melhorou e melhorou muito. Melhorou... Qualquer trabalhador brasileiro que você for conversar... No final você tinha 30% ele, no melhor momento você tinha 30% de informalidade. Sim, agora você tem mais... Não, claro, 60. claro que piorou. Então, piorou, começou a piorar no governo do PT mesmo. Então, e se aprofunda muito no governo Temer. E claro. Se aprofunda muito no governo Temer e vai se aprofundar mais com a reforma trabalhista. Porque você vai gerar mais contratos precários, contratos parciais, tempo Eu intermitente. quero saber a sua ideia para resolver o problema e não nova crítica ao governo atual, que já está acabando mesmo. A primeira coisa para resolver o problema, certamente, é a retomada do crescimento da geração de empregos. Você não tem como melhorar as condições do mercado de trabalho só por lei. Você tem que gerar emprego, você tem que voltar a gerar emprego nesse país. Esse país, a gente não pode esperar 3, 4 anos para voltar a gerar emprego. A gente tem um programa emergencial de retomada da criação dos empregos. Se vocês quiserem, eu já entro. Quero. Então explica. O nosso programa emergencial hoje envolve a retomada de investimentos em obras que estão hoje paradas. Só do Minha Casa Minha Vida tem milhares de obras paradas. Mas isso sem contar as obras em hospitais, em creches. E a gente sabe que boa parte do desemprego está nas cidades e no setor da construção civil. Você precisa retomar essas obras que já estão licitadas, já estão contratadas, mas estão paradas. Isso vai gerar um incentivo ao crescimento, certo? A primeira coisa é um programa emergencial de retomada do emprego. Mas não basta retomar o emprego, você tem que retomar também o crédito, certo?
O crédito é um elemento central da nossa proposta. A reforma do sistema de crédito, do sistema bancário, é um elemento central da nossa proposta, porque a pessoa, além de ter emprego e ter renda, se ela tiver acesso a crédito, ela consome, a roda da economia volta a girar e os empresários voltam a investir, certo? Então, o nosso programa, ele tanto contempla a retomada da geração de empregos, quanto a retomada do crédito. A retomada do crédito, ela pressupõe nós reformarmos o nosso sistema bancário atual, que é totalmente cartelizado. Você tem um cartel bancário, 5 bancos basicamente dominam tudo, e 2 deles são públicos, é verdade, mas atualmente se comportam como bancos do cartel privado. Então, o que a gente quer criar? Quer criar uma regra que valha para todos e que reforme esse sistema. Através do quê? Através da introdução da tributação progressiva sobre os bancos, sobre o sistema financeiro. O que isso significa? Fundamentalmente, quem cobra juros mais altos e spreads mais altos vai pagar mais imposto. E quem cobrar menos spread, menos juros, vai pagar menos imposto. Você não pode estar beneficiando os bancos, nesse caso, fazer uma transferência de renda para banco? Muito pelo contrário. O banco que cobra taxa menor vai ter um imposto menor? Muito pelo contrário. Não pode estar uma transferência? Você vai ter um grau, uma gradação, certo? Que os bancos são incentivados a cobrarem juros menor. Se o banco não quiser cobrar juros menor, e vão ter bancos que não vão querer, eles vão pagar mais imposto. Está falando que se cobrar menos, vai pagar menos imposto. Significa transferência de renda do Tesouro para os bancos. Em primeiro lugar, você não precisa... Significa subsidiar os bancos. Você não precisa subsidiar os bancos. Não é isso que está se tratando. Está se tratando de uma progressividade. Você tem uma alíquota hoje que é de 5, ela pode ir de 4, de 3, até 7, 8. Na média, essa alíquota vai continuar similar à que se encontra hoje. Quer dizer, você não vai estar abrindo mão de receita. O que você vai estar fazendo é incentivando que esses bancos concorram entre si e reduzindo o custo do crédito. O custo do crédito hoje, todos nós sabemos aqui, é evidente, concordamos, que é absolutamente inaceitável. E se a gente esperar, porque tem muita gente que fala a concorrência bancária, é óbvio que a concorrência bancária é uma questão central. Então, incentivar cooperativas de crédito, fintechs, tudo isso é fundamental para aumentar a concorrência no setor de crédito. Agora, isso não é do dia para a noite. A gente precisa criar uma regra, e essa tecnologia foi uma tecnologia que a gente teve que estudar muito, entender muito para criar, que é uma regra que vale para todos os bancos e que vai garantir que o sistema bancário atual proporcione crédito mais barato para ter como efeito colateral justamente os bancos preferindo dar o crédito para as pessoas que têm um emprego, que são bons pagadores, e vocês vão desestimular a concessão de crédito para um setor da sociedade mais vulnerável, que é justamente o que vocês querem fazer? De forma alguma. Na verdade, por que não? Na verdade, o que você tem hoje o que você tem hoje é um cenário que a gente chama de seleção adversa. O que é seleção adversa? Quem vai para o banco hoje é quem está com a corda no pescoço. Ninguém entra num cheque especial, ninguém entra num cartão de crédito se não tiver com a corda absolutamente no pescoço. Né? O que a gente quer é criar um sistema de crédito onde a pessoa não vá por desespero. E não é só o consumidor, é o empresário também. Né? O empresário, hoje, ele tem condições muito difíceis de encontrar, inclusive, oferta de crédito no sistema privado. Né? Professor, o que nós queremos criar é um mecanismo que incentive a oferta de crédito e reduza o custo do crédito. Mas hoje, você veja, o banco ele vai emprestar dinheiro. O Banco do Brasil, qualquer banco privado e tal, vai emprestar dinheiro. Ele faz uma seleção dos seus, né? Faz uma análise do crédito, o score bancário da pessoa e tal. Entende? E isso não é só cheque especial, nem cartão de crédito. Nós estamos falando de financiar casa, financiar automóvel, financiar eletrônicos, domésticos e tal, financiar computador, 10 vezes sem juros entre aspas, que está cheio disso aqui na economia. E os bancos, eles selecionam melhores clientes, piores clientes. Se estabelecida essa regra de que quem cobrar juro mais alto vai pagar spread mais alto, os bancos, isso vai acontecer duas coisas. Uma, os bancos vão preferir emprestar para aquele cliente super bom, que você pode cobrar juro baixo porque ele é tranquilo e seguro, você vai pagar menos imposto. E na outra ponta, o banco vai cobrar juro mais alto do mais pobre, do que tem mais cadastro menor, e o juro vai ficar mais alto. Ou seja, o juro vai ficar menor e vai ficar maior para os outros. Em primeiro lugar, essa ideia de que o pobre paga mal é uma ideia incorreta no Brasil. Não estou falando isso. Não, peraí. O pobre, a inadimplência dos mais pobres não é
maior do que a de quem está mais sendo. Segunda Ninguém coisa que falou é importante... isso. Ninguém falou isso. O que eu disse é que são... Você está falando que os bancos não vão querer emprestar para essas pessoas mais pobres. Não. As pessoas, não é pessoa mais pobre. Estou dizendo as pessoas com um cadastro ruim. Pode ser rico e pobre. Mas veja, pode ser um empresário muitas e tal. das pessoas estão com cadastro ruim Mas o hoje, fato é o porque seguinte... o custo do crédito é insuportável. Se você reduzir o custo do crédito, essa pessoa vai ter condições, inclusive, uma das nossas propostas é criar uma linha de crédito que permita às pessoas refinanciarem as suas dívidas e saírem do cadastro negativo. Dessa forma, elas melhoram o seu score de crédito e têm acesso. Porque hoje o custo do crédito é um dos elementos fundamentais para a gente entender por que tem tanta gente na Também- Por que não tira o IOF? Voltando a uma questão que o senhor falou sobre essa questão de gerar emprego, fazer o crescimento. O senhor falou assim, vamos retomar várias obras paradas. Temos várias, realmente o senhor tem razão, tem várias obras paradas, licitações. Só que de onde nós vamos tirar o dinheiro? Porque hoje não tem dinheiro. Ótima pergunta. Nós temos um déficit de 139 bilhões. Então, assim, de onde tirar o dinheiro? E o senhor admite, então, conviver com certo déficit? De quanto seria esse déficit? Ótima pergunta. Primeiro, voltar um pouco para a discussão do fiscal, certo? Da onde vão surgir os recursos para o Estado financiar esses investimentos? Bom, os investimentos, uma parte deles é dessas medidas fiscais que eu falei. Por um lado, uma reforma tributária, e aqui a gente desenvolveu, é importante dizer, uma proposta novamente inovadora, uma tecnologia para conseguir aprovar essa reforma tributária que todo mundo fala, mas ninguém consegue aprovar. Por quê? Porque tem duas resistências principais para aprovar a reforma tributária. A primeira é que os deputados, senadores vão falar, você está fazendo isso para aumentar a carga tributária, como fizeram na ditadura militar, em 64, ou como o governo Fernando Henrique, que mesmo sem reforma tributária, foi um dos governos que mais aumentou a carga tributária no Brasil, certo? A nossa tecnologia para rebater essa questão é a seguinte, nós vamos estabelecer um teto para a carga tributária líquida. Ou seja, nós vamos garantir que a discussão da reforma tributária não vai ter como centro o aumento da carga tributária. Eventualmente, você vai poder recompor o que você perdeu por causa da crise, mas você não vai aumentar a carga tributária, certo? A reforma tributária vai ser concentrada na mudança na composição dos impostos. E aqui é outra diferença da nossa proposta para outras propostas. Nós temos dois focos. Um é a simplificação. E aí, nós temos uma proposta também que foi apresentada por dois ex-ministros do presidente Lula. Quanto isso gera? Valdo, eu tenho que fazer o intervalo. Deixa ele concluir para eu fazer o intervalo. De recomposição da carga tributária perdida, em torno de 2% do PIB, só recompondo o que você perdeu. Você tem uma proposta de dois ex-ministros do Lula, o Bernardo Api, o Nelson Machado, certo? Da criação de um IVA que ajuda na simplificação, mas a simplificação não basta, porque o outro problema da estrutura tributária brasileira é a regressividade, que pobre paga muito e rico paga pouco. Então, você tem que ter outras medidas, como, por exemplo, a taxação sobre lucros e dividendos, que só ela pode ter uma potencial de gerar 60 bilhões por ano, certo? Ou mesmo a mudança na tabela do imposto de renda, isso é uma proposta também nossa, que é isentar quem ganha até 5 salários mínimos e, portanto, consome a maior parte da sua renda e, portanto, aumentar o poder de compra dessa população, imposto de renda zero para essa população que ganha até 5 salários mínimos, e aumentar o imposto sobre os milionários, que hoje pagam muito pouco no Brasil. Então, se você olhar essa composição, você vai falar assim, você tem uma tecnologia, que é travar a carga tributária líquida e garantir que estados e municípios mantenham no mínimo, mantenham a sua receita real, para que você consiga aprovar isso no Congresso e, aprovando no Congresso, mudar a composição da carga tributária. Professor, vou fazer um pequeno intervalo. A Central das Eleições faz um rápido intervalo. Voltamos já com o segundo bloco da entrevista com Guilherme Melo, assessor de Economia do PT. A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o economista Guilherme Melo, professor da Unicamp e representante do candidato Lula do Partido dos Trabalhadores. O senhor estava falando de reforma tributária e uma coisa que eu gostei na proposta lá é que vai ter um imposto verde, ou seja, um imposto sobre emissões de gases de efeito estufa. E eu pensei o seguinte, o que vai acontecer com a gasolina? Vai ter que aumentar. Emite gases de efeito estufa. Então, vai aumentar o imposto sobre a gasolina, vai aumentar o imposto do diesel. O diesel, o governo que assumir, vai assumir tendo que resolver imediatamente a questão do diesel, o subsídio do diesel concedido pelo governo Temer. Então, a ideia do imposto verde é logo
aumentar a tributação sobre esses produtos específicos? Na verdade, a ideia do Imposto Verde está em uma parte do nosso programa, que é uma parte nova, que ganhou um destaque muito forte no programa do presidente Lula para esse próximo governo, que é o que nós estamos chamando de transição ecológica. Nós entendemos que o mundo está caminhando para uma crise ecológica grave, né? E que o Brasil tem que se preocupar com essa questão e entrar em uma nova era, que não vai só gerar sustentabilidade, como vai gerar emprego e novas tecnologias nessa dimensão da economia sustentável e regionalmente, o desenvolvimento regionalmente localizado, certo? Nesse caso específico da minha pergunta. Sobre o Imposto Verde, o Imposto Verde é uma estratégia que está sendo adotada em alguns países do mundo, nos mais avançados, exatamente para coibir a emissão de gases de efeito estufa. E você, obviamente, vai ter as atividades que geram mais gases de efeito estufa, vão contribuir com esse imposto e você vai direcionar, quer dizer, você Por exemplo, combustíveis fósseis, é disso que eu estou perguntando. Os combustíveis fósseis, você resolve o problema da precificação dos combustíveis fósseis se você alterar essa política ensandecida que foi adotada pela Petrobras atualmente. Só para vocês terem uma ideia, no governo Lula, no governo do presidente Lula... Você sempre pula a parte do governo Dilma, né? Não. Porque assim, no governo Dilma houve subsídio à gasolina. Lula, porque o candidato é o presidente Lula, mas a gente pode falar também da presidenta Dilma. Mas o PT é o mesmo. O PT é o mesmo, mas o que eu estou ressaltando, se você pegar no período do PT, veja quantas mudanças no preço do diesel e no preço da gasolina tiveram. Veja quantas mudanças tiveram no governo Temer. Essa política do governo Temer de olhar a questão da Petrobras... Temer. O que eu quero saber é o seguinte, assim que o governo assumir, na hipótese de ganhar o PT, o que vai fazer com o diesel que foi subsidiado no governo Temer? Então, vocês vão acabar com esse subsídio? O que você não Posso pode fazer... acrescentar? Quer dizer, quem vai pagar o Imposto Verde? Todas aquelas atividades que, de alguma forma, gerarem muito gás do efeito estufa. E essas receitas vão ajudar a financiar pesquisas exatamente para você fazer a transição ecológica. Por exemplo, o Brasil tem que entrar em uma nova era não só produtiva, de estrutura produtiva, como de estrutura tecnológica. E para isso você precisa ter pesquisa. Você não pode fazer como o governo atual está fazendo, acabar com a CAPES, acabar com o CNPq. Mas, você precisa ter... Professor, o senhor disse o seguinte, que no governo Temer, aumento diário realmente dos preços dos combustíveis gerou uma tensão enorme aí, conhecida, com consequências Esse é o conhecidas. problema. Mas tem outro problema também. A contenção do preço dos combustíveis gerou para a Petrobras, em determinado período, 40 bilhões de dólares de prejuízo. E é isso que levou aquele ponto que o senhor disse, e depois soltaram e foi o problema. Quer dizer, você teve o problema de liberar as tarifas porque teve uma contenção que destruiu financeiramente a Petrobras. A Petrobras é um ativo fundamental do Brasil. É assim que a gente entende a Petrobras. Um ativo, inclusive, para o desenvolvimento brasileiro, certo? Então, ela tem que ser mantida financeiramente saneada, financeiramente potente para fazer os investimentos necessários em extração, em pesquisa, em refino, em tecnologia, certo? E puxar as cadeias da indústria naval, as cadeias de máquinas e equipamentos, etc., para ajudar no processo de desenvolvimento nacional. No entanto, ela não pode seguir uma lógica puramente de uma empresa privada, que vai reajustar diariamente o preço. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A questão é a seguinte... Você vai fazer a mesma coisa no final. O que você vai fazer é o que... Porque Sete Brasil... O que você vai fazer é o que o presidente Lula fez. Desenvolvimento da indústria nacional. O que você vai fazer é o que o presidente Lula fez. Fortalecer a Petrobras, transformar a Petrobras numa das maiores empresas de petróleo do mundo, certo? Aumentar os investimentos e a produção da Petrobras e, quanto aos preços dos derivados, você vai adotar uma política que não vai... tirar dinheiro da Petrobras, mas também não vai onerar diariamente o consumidor brasileiro. O que o senhor acha uma política dessa... que você ter a Petrobras permite estabilizar o preço. Da proposta do colchão tributário, rapidamente, de aumentar, quando o preço do barril ou do dólar aumenta, você diminui o tributo. Rapidamente, funcionaria? Veja,
os mecanismos para você estabilizar o preço, colchão tributário é uma possibilidade, é um mecanismo. O principal mecanismo é mudar a política de precificação que foi adotada por esse governo. Por quê? Porque é a lógica de privatizar O problema a da Petrobras. A lógica desse Petrobras governo é a lógica anterior a esse governo. Hã? E isso sabe disso. A crise da Petrobras é anterior a esse governo. Foi o governo do PT que colocou a empresa para fazer investimentos sem retorno garantido, vários investimentos, aumentou o endividamento e subsidiou o E não foi no combustível governo Dilma, e foi no governo diminuiu, Lula, a capacidade da Petrobras de investir. A Petrobras é um grande instrumento, mas ela não pôde investir, no final das contas, por causa das decisões do governo do PT. Então, ou fala assim, não faremos mais assim, faremos de outra forma, Você tem uma ou estratégia... eu vou ficar com a impressão que vocês vão repetir o mesmo erro. Você tem uma estratégia atual, certo? Que é a estratégia de privatização da Petrobras aos pedaços. Por isso que você adotou esse sistema de precificação absolutamente privado, insano, que gerou a Quem greve dos levou a caminhoneiros. Petrobras à crise foi o governo passado. De forma... A Petrobras, no governo... Veja o que a Petrobras cresceu no governo Lula. Veja o valor que ela cresceu, mas não só o valor, os investimentos, o nível de produção. Veja o quanto ela cresceu nos governos do PT. O que acontece é, evidentemente, que a partir do momento em que você teve uma queda brutal dos preços dos derivados, do preço do petróleo, vários investimentos passaram a ser economicamente inviáveis ou mais difíceis de serem feitos. A lógica no mercado de petróleo muda o tempo todo, certo? Porque é um mercado muito volátil mesmo. E, de repente, quando você tem um aumento novamente, aqueles investimentos que pareciam inviáveis voltam a fazer sentido. Por E a exemplo, corrupção não teve um peso também? a corrupção é um problema que não está na Petrobras, não está Não será a pior forma de privatizar? Ela tá, digamos assim, é um problema que está presente no Estado brasileiro, em todos os estados nacionais, diga-se de passagem. Mas estamos no Brasil e estamos preocupados aqui. Está presente no Estado brasileiro. O que nós precisamos é os mecanismos de combate à corrupção cresceram muito e foram muito fortalecidos no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Isso é muito evidente, eu acho que ninguém aqui vai negar. E por certo? que teve essa corrupção toda? Porque, na realidade, Na Petrobras. Você tem dois problemas. Você focou muito no combate à corrupção depois que ela aconteceu e não na prevenção. Quer dizer, você tem que ter mecanismos de prevenção da Que corrupção. não funcionaram, obviamente. E as empresas estatais não introjetaram todos os mecanismos de prevenção. Então, você tem um problema de governança que tem que ser melhorado. É evidente que tem que Mas ser o melhorado. problema não é da Se não estatal, funcionou- o problema é de quem comanda a estatal. Não, se não eram funcionaram pessoas os de confiança mecanismos do de presidente controle, Lula. se não funcionaram os mecanismos de controle, certo? Sim. E quanto às indicações, é muito evidente que muitos dos diretores indicados eram quadros históricos da Petrobras, certo? Agora, se falhou os mecanismos de controle, você tem que melhorar os mecanismos de controle. O que você não pode fazer é porque você teve um problema de corrupção na empresa, você vender a empresa, você Professor, privatizar uma Ninguém tá empresa. falando de vender. Claro que está. Você estava em um processo aberto de privatização Aumentou- aos pedaços da Petrobras e a lógica da precificação faz parte desse processo. Isso quer dizer o seguinte, não vai ter imposto sobre a gasolina nem sobre o diesel e serão produtos mais baratos do que caros. Gasolina e diesel. A questão da gasolina e do diesel, eu já falei. Se você mudar a política de precificação da Petrobras, que é uma política insana, Mas você qual é a resolve política esse que problema. põe? Quanto a outra coisa que você falou, que não vai ter imposto. Claro que tem imposto. Não, eu estou falando, qual é a política da gasolina? Ela vai ser barata ou vai ser cara? Vai ser... Ela vai ser o preço suficiente para remunerar financeiramente a Petrobras, mas ao mesmo tempo não volátil da forma que é hoje. Tabelado. Não é tabelamento. O preço da gasolina, ele é um preço... A Petrobras, ela tem uma capacidade, por ela ser uma grande empresa, certo? Uma maior empresa no Brasil, de manter uma certa estabilidade dos preços. Isso eu não só falo do preço do combustível. Foi assim que foi feito o subsídio. Não foi... Foi exatamente... O presidente Lula manteve uma certa estabilidade. Quer dizer, você não precisa repassar toda a vida. Não é porque apareceu um problema no Oriente Médio e aumentou o preço do petróleo que hoje eu preciso Mas, repassar. professor, isso causou uma ruína financeira na Petrobras. Não foi tem isso que como causou, negar de isso. forma alguma. O que causou é o seguinte, se você mantiver esse controle por um Professor. tempo muito longo, você tem um problema. Mas você precisa manter a sanidade financeira, permitir que o preço varie, mas não diariamente. Essa é a questão central. Professor, só queria fazer uma pergunta. Qual será a política para o salário mínimo no governo se o presidente
se o PT voltar ao poder? A nossa proposta é manter a política de valorização do salário mínimo. Mas a política como? De que jeito? Com a regra que nós temos hoje, que você vai somar a inflação, o aumento do salário mínimo sempre vai ser um aumento real do salário mínimo, acima da inflação. Nós estamos falando de política econômica aqui. O senhor defende a mudança do tripé da política econômica, né? Eu queria lembrar que no governo Lula, o tripé de política econômica manteve a inflação baixa, gerou superávit primário e crescimento econômico. No governo Dilma Rousseff, o tripé foi abandonado, como vocês estão querendo abandonar. E aí gerou inflação, recessão econômica e déficit. Qual governo que vocês estão defendendo? A política macroeconômica, ela tem que ser uma política que ajude a financiar, ajude a sustentar, a dar apoio a esse novo projeto de desenvolvimento. Então, a política macroeconômica, ninguém está propondo aqui abandonar tudo e começar tudo do zero. O que a gente está falando é o seguinte: existem experiências internacionais, certo? Muito bem-sucedidas, recomendadas inclusive pelo FMI, que até onde eu saiba não é nenhum organismo bolivariano, certo? Como, por exemplo, instrumentos de controle da volatilidade cambial, instrumentos de mudança na lógica da atuação da política monetária que são usados nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está falando de mandato dual para o Banco Central. O que é isso? O Banco Central não se preocupar só com inflação, se preocupar com inflação e com emprego. Isso é assim nos Estados Unidos. É uma experiência muito bem sucedida. O que a gente está falando é de atualizar. O nosso sistema de política macroeconômico, ele tem muita rigidez. Certo? A gente introduziu rigidez na política monetária, na política fiscal, inclusive uma rigidez na política fiscal, que a gente não falou aqui, mas que é a maior delas, que é a Emenda Constitucional 95, que é uma coisa que não existe paralelo no mundo. Nenhum país do mundo adotou uma regra que, na verdade, visa diminuir o tamanho do Estado brasileiro e, ao diminuir o tamanho do Estado brasileiro, desconstruir a Constituição de 88, que prevê saúde pública, educação pública, segurança pública, transporte público. Com a Emenda Constitucional 95, não se engane, não sou eu que estou falando, não, o próprio mercado financeiro, nas suas análises, fala, não vai ter nada disso, acabou. Então, é um projeto de rigidez que a gente está falando o seguinte: a gente tem que manter a sanidade fiscal, a gente tem que manter a inflação controlada, a gente tem que reduzir a volatilidade do câmbio, e existem instrumentos testados, inclusive internacionalmente, que nos dão amparo para fazer uma política macroeconômica que vá sustentar o projeto de desenvolvimento. Professor, nosso programa acabou. A Central das Eleições está terminando agora. Muito obrigada pela participação, professor, e muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. Amanhã, nosso entrevistado é o economista Mauro Benevides, representante do candidato Ciro Gomes, do PDT. Uma boa noite para você e até amanhã.